Então, eu parava junto com o professor de geografia e nós aprofundávamos o trabalho na história da África. E a partir, então, de muitos filmes sobre a África, né, e que falavam da África. E uma das justificativas, e aí foi que eu queria que eles percebessem, na edição da história, quantas linhas estava dedicada à história da África no livro didático. Ruanda, 5 linhas. Não tem história, Ruanda, não? Tá? E quais os países da África que efetivamente traziam, ou eram trazidos para as páginas do livro didático, páginas e páginas. Então eu contava com eles, e a partir daí, a partir destas linhas e daquilo que era dedicado à África no livro didático, nós então fomos aos filmes. Então, partindo dos livros, retomamos ou recolhemos vários filmes, eles puderam escolher, fizeram um levantamento do que existia sobre a África e estudávamos efetivamente os países a partir dos filmes. Claro que era uma história longa. E neste estudo, tá, e com os filmes, nós discutimos também como é que a história era editada e não só os programas de TV, os filmes, no momento em que são montados, a cena que corta, aquela que vem, como que eu vou estruturar a montagem. Os livros também são assim. O conhecimento também é editado desta maneira. Então, a ideia era, em muitos momentos, e é ler nas entrelinhas, ler ao contrário também. E ler aquilo que não está, o que está sendo ocultado. E o cinema me ajudava, e me ajuda, e os filmes ajudavam muito. Não é? Tudo bem? Então, imagens para pensar as histórias, ou para pensar histórias, também foi um trabalho que foi desenvolvido a partir do 11 de setembro. Né? E aí eu trabalhei com os curtas, todos no 11 de setembro, e escrivão de prosas, contador de histórias, um diálogo entre narrativas. Aí eu trabalhei com filme falado e narradores de Javé, né? E esses dois filmes para trabalhar então esse diálogo entre narrativas, diferentes narrativas, né? E eu me aventurava, né? Terceiro ano de colegial, líamos sim Benjamin, e como é que o narrador entra na história, enfim, né? E o que é esse narrador que a gente precisa explorar, descobrir como os alunos eles acompanham as pessoas, e essas relações você vai estabelecendo. E muitos outros que eu trouxe aqui. Por quê? Tempos e linguagens, representações e interrelações, que foi um texto que eu gostei de escrever, porque foi um momento, a história é da descoberta, da proposta, da descoberta e do avanço, que ele é duplo, tá? No meu exercício, no momento em que eu proponho, do aluno, e do que nesse movimento os dois vão aprendendo. Com este tempos e linguagem, representações e interrelações, eu propus, né, como trabalho A Moça Comigo, de Pérolas, Frankenstein, da Mary Shelley, e Blade Runner. Então, aparentemente, nada a ver, porque eu tinha descoberto as linguagens, as diferentes linguagens, diferentes possibilidades de trabalhar com estes filmes em tempos diferentes, tempos históricos diferentes, produções literárias diferentes, produções cinematográficas diferentes, e aí a discussão, além da pesquisa toda que nós fizemos sobre o século XVII, sobre o pintor, sobre o filósofo Spinoza e como eles dialogavam, Mary Shelley, século XIX, toda a relação da Mary Shelley, não só com a literatura, mas também com o grupo, o círculo que
que ela frequentava, que era o círculo, né, de cientistas, e como é que o conto nasce numa noite em que ela está ali nas tempestades e que nasce o Frankenstein. Até aí tudo bem, e o Blade Runner todo mundo também já viu. Bom, o que que tem, tá, dentro destas três histórias? E aí a discussão foi a relação arte, ciência, criador, criatura.